A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Nós vamos ouvir nesta manhã está em Josué, no capítulo 2 e no verso 18. Diz a palavra de Deus assim: Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizestes descer, e se não recolheres em tua casa contigo a teu pai, a tua mãe, e aos teus irmãos, e a família do teu pai, será, pois, que qualquer que sair fora da porta da sua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós não teremos culpa sobre eles. Mas todos que estiverem contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se neles alguém puser a mão. Esta palavra se encontra no livro de Josué e diz respeito a uma mulher que, na antiguidade, foi uma meretriz. Nós aprendemos na palavra de Deus que o povo de Deus, ele saiu do Egito, né? Isso é retratado nos livros de Êxodo, nos livros de Levítico, nos livros de Número, até o Deuteronômio. E quando este povo de Israel saiu do Egito, da terra do Egito, ele peregrinou pelo deserto por 40 anos, até que então, né, adveio a morte de Moisés, e ele deixou então Josué ocupando o seu lugar. Então Josué, que era um jovem que tinha presenciado muitos milagres de Deus, que ocupara então o cargo de Moisés, ele seria o responsável pela travessia daquele povo até o Jordão, ou seja, para a conquista de uma terra prometida. Mas para conquistar uma terra prometida, então, era necessário conquistar, na verdade. Para tomar posse, era necessário, então, expulsar todos aqueles povos que lá haviam. Então, para isso, havia algumas barreiras que pareciam até inclusive grandes. E havia uma cidade, e essa cidade era uma cidade que havia uma grande muralha nessa cidade, e essa cidade era chamada de Jericó. E Jericó havia uns muros tão grandes, muito grandes, uma muralha muito grande. Então, 2 homens foram levados a Jericó para espiar a terra. E lá eles se hospedaram na casa de uma meretriz que tinha uma hospedaria lá, provavelmente, que se chamava Raabe. Então esta mulher, né, hospedou esses 2 espias de Israel, e o rei ficou sabendo que esses 2 espias estavam na terra. Quando o rei ficou sabendo, mandou então mensageiros para que matassem, dessem cabo desses 2 homens, né, que haviam ir para a terra de Jericó. Mas Raabe, aquela mulher, havia ouvido os feitos do Deus de Israel e tudo aquilo que Deus havia feito para o povo de Israel. Ela diz assim no versículo 9, né? Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Mesmo antes de haver conquistado, aquela mulher já tinha dito: eu sei que Deus deu essa terra para vocês. E eu sei também do pavor que caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Por quê? Porque aquele povo era um povo forte? Não, muito pelo contrário. Aquele povo não era conhecido por suas armas, né? Aquele povo não era conhecido pelo seu poder, mas era conhecido pelo poder de alguém muito maior que estava com eles, que era o Senhor dos Exércitos. E ainda ela diz assim no capítulo 10, que nós temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito. E ela continua contando no versículo 11,
que também o coração deles ficaram desmaiados e sem nenhum ânimo, né? Quando havia a presença do Senhor na vida deles. E ainda então ela diz assim àqueles homens: vocês me juram que, né? Ela escondeu aqueles homens quando os espias foram atrás deles. Ela escondeu aqueles homens, não entregou aqueles homens para o rei de Jericó naquele momento, para aquele governador. Então ela fez com que aqueles 2 espias prometessem a ela: olha, vocês por favor salvem a mim e a minha família. Então aqueles 2 jovens disseram a ela, nós lemos o versículo 18, que ela então deveria colocar uma fita, uma corda escarlate, ou seja, vermelha, naquela janela. E que se aquela corda vermelha não estivesse na janela, aqueles homens estariam desobrigados de ajudá-la. O que isso tem a ver comigo, né? No dia de hoje, há quantos 1000 anos atrás aconteceu isso, antes de Cristo vir à Terra? Mas eu quero dizer para você que aquele cordão escarlate representava algo na vida daquela mulher, que também representa algo na nossa vida hoje. Assim como aquele símbolo estava na janela daquela mulher, há um símbolo e uma verdade que deve estar também na nossa casa e no nosso coração, que é a presença do sangue do Cordeiro de Deus, que é o sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. É isso que pode trazer em nós a salvação. E é tão impressionante que aquela mulher havia tido a fé por ouvir falar. Ela ouviu falar daquele Deus maravilhoso e creu no seu coração. E quando você ouve falar do Senhor Jesus, da Bíblia, e você crê no seu coração, muitas vezes você nem viu Deus fazer tantas coisas, mas você ouviu dizer e você creu no seu coração. Eu quero dizer que no seu coração pode estar sim a marca da promessa, a marca do Cordeiro de Deus, a marca de Jesus Cristo. E isto faz uma diferença em nossas vidas, porque fez diferença na vida de Raabe. Tanta diferença que fez, que foi salvo a família dela. Muitas pessoas, nesta manhã, 2 pessoas ligaram pedindo oração para os seus familiares. Eu quero vos dizer que através das suas vidas, sim, através da sua intercessão, dos seus pedidos de oração, da sua busca a Deus, você também pode atingir, você também pode alcançar os seus familiares. Então essa promessa não se estendeu somente pela vida de Raabe, mas se estendeu então para a vida do seu pai, da sua mãe e de todos aqueles que estivessem dentro da sua casa. Ou seja, se ela houvesse chamado vizinhos que tivessem crido, se ela tivesse chamado pessoas que tivessem crido, aqueles que estivessem na casa, cuja a fita escarlate estivesse na janela, não seriam mortos. E aí nós podemos ler nos versículos seguintes, no versículo 6 de Josué, a conquista daquela cidade pelo povo de Israel, quando foi tocadas as trombetas e depois eles entraram em todas as casas. Diz que não sobrou pedra sobre pedra e tudo até inclusive foi queimado, mas que sobreviveu a Raabe e todos aqueles que estavam com ela em sua casa. Então eu gostaria de dizer que você pode fazer diferença no mundo de hoje, porque aquela Jericó ia ser destruída. E este mundo de hoje, não é que ele vai ser destruído por um grande meteoro, ou por isso, por aquilo, uma catástrofe, ou uma profecia maia, ou nada disso. Mas esse mundo muitas vezes destrói sim os lares, destrói sim os comportamentos, e está muito violento, mas Deus pode nos proteger, Ele pode nos guardar, desde que dentro do nosso coração, da nossa fronte, no nosso ser, esteja a marca do Senhor Jesus, esteja esta marca escarlate, que é o seu sangue derramado na cruz por nós. E ainda eu gostaria de terminar esta palavra dizendo que esta mulher, que era meretriz, ela creu, se converteu, e diante de uma idolatria tão grande de adoração a outros deuses que Jericó vivia, ela se rendeu ao Deus único e verdadeiro. E ainda é citada
no livro de Hebreus 11:31, dizendo que pela fé Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque ela acolheu com paz os espias. E ainda ela é citada no livro de Tiago, dizendo que ela foi justificada pelas obras. E ainda no Salmo 89, né? E também a palavra de Deus diz que ela foi citada no livro de Mateus 1:5, porque ela fez parte da geração, né, como ascendente de Jesus Cristo, o Salvador. Imagina só o que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida quando Ele entra em nosso coração, quando nós temos esta marca da promessa. E esta é a palavra que eu vos deixo nesta manhã. Que você possa crer nesta palavra, que você possa fazer com que o Senhor Jesus realmente entre dentro do seu coração. Porque Ele só pode ter um compromisso comigo, Ele só pode ter um compromisso com você quando nós abrimos o nosso coração para Ele e deixamos, então, esta marca, este sangue nos lavar.